Bem, pessoal, na aula anterior, nós vimos as características da reportagem. Lembra? Eu gravei um vídeo mostrando dentro do texto algumas características que apareciam do gênero reportagem, né? Então agora eu vou retomar só mencionando e depois nós vamos passar para a explicação dos exercícios. Então, na aula 2, quando nós falamos em características da reportagem, a primeira característica que eu passei foi que ela tem a função de informar. Isso quer dizer o quê? Que a reportagem tem esse papel de passar uma informação. A segunda característica é que é um texto longo. Isso quer dizer que você vai ter um conteúdo mais detalhado, mais aprofundado, com entrevistas, com dados, tudo que for ajudar, né, a passar o máximo de informação para o nosso leitor. A terceira característica é que ela apresenta mais de um entrevistado. Então, quando nós falamos em entrevistado, são aquelas chamadas fontes, né? As pessoas que são entrevistadas. E esses entrevistados, muitas vezes, eles trazem visões diferentes do assunto. Isso quer dizer que eu pego aquele assunto inicial e desdobro, mostro pontos de vista diferentes, pessoas que se colocam em situações diferentes envolvendo a mesma história, a mesma reportagem. Outra característica da reportagem é que ela traz dados de pesquisas e também de estudos científicos. Quando eu falo em pesquisas e estudos científicos, eu estou dizendo que a reportagem tem base teórica, base que fundamenta, ela tem aqueles argumentos que comprovam a veracidade do que está sendo dito, porque quando eu digo pesquisa, quando eu digo estudo científico, eu estou me baseando em dados reais, né? Em dados concretos, informações fidedignas. Outra característica da reportagem é que ela pode apresentar um personagem da vida real. O que eu quero dizer com personagem da vida real? Eu quero dizer que traz pessoas que vivenciam aquela situação, que vão exemplificar melhor aquilo que está sendo contado na reportagem, né? Então a reportagem ela também tem esse papel de contar uma história. Só que ela conta a história de uma pessoa que realmente existe, uma pessoa da vida real. Tudo bem? Agora nós vamos para as questões propriamente ditas, tá? Eu vou subir um pouquinho aqui e nós vamos ler um pouquinho ampliado o máximo que puder, para nós podermos falar a respeito das questões tratadas nessa parte da atividade, né? Então, a parte 2 é uma parte mais curta, tem apenas a questão número 1 e a questão número 2, então vai ser mais rápido para nós desenvolvermos as respostas. Primeira questão, eu vou ler em voz alta, vou destacando as partes importantes que vão ajudar vocês a interpretar o enunciado, a interpretar a comanda, porque eu preciso primeiro entender muito claramente o que está sendo pedido no exercício, o que está sendo perguntado, para poder responder da melhor forma possível, tudo bem? É sempre envolvendo compreensão do texto, não é? Então vamos lá, número 1. A reportagem tem a finalidade, ou seja, qual é a função da reportagem? De informar, certo? É um tipo de texto mais longo. Isso nós lemos lá acima, certo? Você identificou essas características no texto? Pandemia aprofunda diferenças no mercado de trabalho? Olha só, ele está querendo saber se você identificou essas características no texto. A resposta vai ser sim ou não. Vocês vão escolher, certo? Vamos lembrar o que vocês leram, lembrar o que nós vimos agora naquele quadro acima e aí vocês vão poder responder. Agora vamos para a questão número 2. Só um instantinho que cometi um erro aqui. Voltando, a questão número 2, ela trata de uma pergunta bem simples também, mas que tem uma segunda parte que exige que vocês ampliem um pouco essas respostas. Então vamos lá, 2. O texto apresenta entrevistados? A resposta é simples, sim ou não. Escreva os nomes das pessoas entrevistadas que aparecem.
Use vírgula para separar um nome do outro. Então, ele quer saber se o texto apresenta entrevistados. Sim ou não? Se você responder sim, você vai ter que comprovar isso como? Ele pediu para você escrever o nome... Opa, desculpa, gente. Para você escrever o nome das pessoas entrevistadas. Se eu respondi que sim, o texto apresenta entrevistados, eu vou ter que comprovar isso escrevendo os nomes desses entrevistados, certo? Não é para escrever o que o entrevistado disse. Observe que ele só pediu para escrever os nomes, tá? E outra indicação, ele pede para você usar vírgula para separar um nome do outro. A vírgula é aquele sinal de pontuação assim, certo? Que eu uso para separar as palavras quando eu estou listando e tudo mais, ok? Então, as questões são essas duas. Vocês vão responder a questão número 1, depois vão responder a questão número 2. Escrevam a resposta no caderno e fotografem para me mandar no privado, tudo bem? Vocês têm como prazo para responder essas atividades até a nossa próxima aula, que vai levar um tempinho, tá? Mas surgindo dúvidas, vocês podem sempre tirar comigo, ok? Então é isso por hoje e bom trabalho!